uma boa parte da colônia judaica da Polônia naquele período. Entre a Alemanha e a União Soviética, eles podiam tentar, os que achavam que o risco era maior indo para a Rússia, então é melhor ir para a Alemanha, esses foram todos aniquilados. Os que foram para a Rússia, muitos se tornaram prisioneiros de guerra e tal, porque eram considerados estrangeiros e inimigos, mas os que conseguiram sobreviver aos anos de prisão, muitos deles foram depois libertados e se instalaram em outros países da Europa ou foram para os Estados Unidos. Então, se os russos eram os vilões ou eram os heróis, acho que depende de quão próximo estava em relação para os judeus alemães que estavam nos campos de concentração e que foram libertados ou pelos ocidentais ou pelo exército soviético quando chegou, sim. Mas os que estavam na mão dos russos não tiveram uma vida muito mais confortável, não. Embora, claro, não tenham sido aniquilados na mesma extensão. Falamos de Nicolau II, Putin, Stalin e também do Lenin. Eu queria agora que você falasse um pouco sobre Putin. É uma figura intrigante. Acho que não devemos esquecer que é um funcionário da polícia secreta que virou um chefe de Estado. Acho que em algumas reações tem esta coisa do polícia secreta, do modo de conduzir a sua atuação. Ele responde a uma coisa que os russos insistem muito, diz, não, nós russos não somos democratas, precisamos de um líder forte, de alguém que marque a sua presença. E acho que o Putin exagera um pouco até nessa coisa de tirar foto sem camisa, caçando, pescando, então de mostrar que é macho e que tem uma presença de autoridade. Por outro lado, é alguém que também tem uma preocupação de pôr de novo a Rússia no cenário internacional. Então, os métodos internos lá, eu acho que Anna Politkovskaya e outros jornalistas de oposição que foram sumariamente eliminados, mostra que na sua profissão não é bom para a saúde você ser um jornalista de oposição na Rússia. Você corre o risco de não perder o emprego, de você perder a vida e, às vezes, em praça pública te enchem de tiros. Por outro lado, é alguém que pegou um país esculhambado e que algumas coisas começou a pôr de novo em funcionamento. Digo, por exemplo, na Universidade de São Petersburgo, onde eu já estive algumas vezes, como ele é de São Petersburgo, então os habitantes de São Petersburgo veem a cidade sendo restaurada, sendo renovada a sua infraestrutura, porque estava bastante degradada. Então, mesmo na universidade, no meio universitário russo, muita gente defende ou tenta defender o Putin, dizendo que ele está tentando botar a casa em ordem, está tentando resolver alguns problemas, está tentando botar de novo em funcionamento coisas que se tinham degradado bastante. Então, não é um democrata, não é fácil saber o que está passando pela cabeça dele, não usa sempre meios legais para resolver os seus problemas, mas é alguém que, depois do Boris Yeltsin, com a bagunça que estava a Rússia no começo dos anos 90, 93, 94, 95, fez uma reformulação que nós, pensando dentro da estrutura de um Estado democrático de direito, temos um monte de objeções e não respeita minorias, não respeita homossexuais, não tem muita tolerância com direitos fundamentais, direitos humanos, mas é alguém que, com certeza, já conquistou seu espaço na história da Rússia. Quem foi Mikhail Gorbachev? Foi um líder muito interessante. Ele não tem imprensa muito favorável na própria Rússia.
esculhambou a Rússia. Acho que foi muito interessante, porque depois da morte do Brezhnev, em pouco mais de 2 anos, morreram outros 2. Morreu o Brezhnev, em seguida, 1 ano e pouco depois, o Andropov, e em seguida o Chernenko. Então, entre 82 e 85, morreram 3 secretários-gerais do Partido Comunista da União Soviética. Aí aparece o Gorbachev, um homem mais jovem, culto, falando várias línguas, diversamente do que acontecia com outros líderes soviéticos, em que você nem sabia com quem ele era casado. Ele sempre aparece com a Raisa Gorbachev ao lado, uma mulher bonita, vistosa, inteligentíssima, muito preparada, e foi uma lufada de ar fresco. Quando ele começa a falar em abertura, o glasnost, e uma reestruturação, a perestroika, aparece muita gente que acredita nessa renovação, o que depois os críticos que ele fez dizem que teria sido a única forma de desabar a União Soviética, porque o sistema era todo montado para se proteger a partir da base, mas ele nunca tinha sido pensado em como proteger a partir do topo. Quando o topo da estrutura do Estado Soviético disse vamos reestruturar, aquilo se desmanchou como um castelo de cartas. Então foi alguém que fez uma transformação da história tão impressionante e tão fora de tudo que tivessem imaginado até então. Nenhum analista de história, de política ou de relações internacionais antecipou o que aconteceu com o fim da União Soviética e o fim dos regimes satélites da Europa, que era controlada pelo poder soviético. O Gorbachev foi o homem que fez essa grande mudança. Que depois houve alguns lances meio desastrados, sim, mas eu acho que foi uma personalidade extraordinária essa transformação. Por que ele fez isso? Acho que ele viu que não tinha mais como dar continuidade àquele modelo como tinha sido desenvolvido até então. Foi precipitado? Eu acho que é a história era uma estrutura tão travada, tão congelada no tempo e na hierarquia, que acho que quando tirou uma peça, acho que houve uma desestruturação total. Há um momento crucial em que daí o Gorbachev perde o poder e o Yeltsin passa a ser a figura de mais projeção, quando acontece o golpe militar de 1991, o que dizem, depois dos tanques soviéticos terem ido para a Hungria, para a Alemanha Oriental em 53, para a Hungria em 56, para Praga em 68, os tanques soviéticos foram para Moscou em 91. E daí o Gorbachev estava em Foros, na Crimeia, não se sabia se preso, se tinha sido morto, ou se ia fugir para o Ocidente com a mulher. E quem enfrentou e subiu no tanque e brigou pela continuidade do processo de mudança foi o Boris Yeltsin, que a partir daí ele desliga a Rússia da União Soviética, o que faz esvaziar a União Soviética, e vem daí a pouco a se tornar o presidente da Rússia. Nesse momento, o Gorbachev se esvazia e o Yeltsin passa a ser a figura de maior projeção. Mas de 85 a 90, a história não só da União Soviética, mas do mundo, foi mudada por Mikhail Gorbachev. Muita gente fala que o Boris Yeltsin era um bêbado. Ele era mais que um bêbado, na sua opinião? Acho que sim. Uma das coisas que chamava a atenção é que o Gorbachev não costumava tomar álcool. Então, nos jantares oficiais, ele tomava chá e água. E muitos achavam que isso era uma aberração. Então, ele dizia para não servirem caviar, porque ele dizia, o caviar combina com a vodka. Como eu não tomo a vodka, não me tragam caviar nos jantares. Então, essa dieta vegetariana do Gorbachev e abstêmio
é algo que fazia um enorme contraste. Então, dizem as más línguas que o Yeltsin já começava a tomar vodka a partir das 10 da manhã no escritório. Então, que ao longo do dia ele já estava calibrado com muitas doses. Mas, independentemente de quanto ele consumia de álcool, e isso a história recente do Brasil tem, e também gente que foi sempre afirmado que tem muito gosto pela garrafa, é alguém que teve força e presença num momento de transição. Então, ter impedido que houvesse um golpe militar que reinstaurasse um regime de cunho soviético, acho que é algo que o Yeltsin teve uma enorme importância no futuro da Rússia também. Como é que estão os BRICS hoje? Os BRICS estão numa situação delicada. O Brasil, Rússia e Índia correm o risco de perder o grau de investimento nas agências de rating internacionais. A China está numa situação diferente, houve desaceleração de crescimento, mas mesmo assim, pelo menos 7% de crescimento. E a África do Sul está numa situação bastante delicada também. Então, os BRICS continuam a achar que podem ser um elemento importante do contexto internacional nos próximos anos, mas precisa resolver alguns problemas internos graves, dos quais o Brasil, com essa conjugação perversa de crise econômica, política e institucional, agrava ainda mais a nossa situação econômica e há o risco de um rebaixamento adicional acontecer num futuro próximo. Como é que o senhor analisa o futuro da Rússia economicamente, política e economicamente? A Rússia é grande demais para ser deixada de fora. Então, se os Estados Unidos e potências ocidentais dizem estamos boicotando em represália a anexação da Ucrânia e a anexação da Crimeia e a invasão de parte da Ucrânia, isso não afeta tanto a atuação da Rússia em outras frentes. Então, o BRICS é um exemplo, e há toda uma área de influência muito forte da Rússia que continua intocada na Ásia Central. Então, a sobrevivência da Armênia com a Turquia de um lado e o Azerbaijão do outro continua a ter na Rússia uma peça importante, uma parceria importante. Para dezenas de países no mundo, a Rússia continua a ser um aliado importante. Então, que haja uma certa revisão dessa situação da relação da Rússia com os Estados Unidos e com a União Europeia nos próximos anos, é provável, mas há, para outras dezenas de países, uma presença russa que é importante demais para ser deixada de lado. Ok, mestre. Acho que encerramos.